Existem passagens em antigos manuscritos, gravadas em pedra, inscritas em pergaminhos e até mesmo preservadas em textos sagrados, que descrevem acontecimentos tão estranhos que parecem desafiar o próprio tempo. Relatos de luzes que cruzavam o céu em formações geométricas, aparições luminosas durante batalhas, carros flamejantes descendo das nuvens e fenômenos que deixavam testemunhas aterrorizadas. O mais inquietante é que esses registros não estão isolados numa única cultura, menos eles repetem-se, com detalhes assustadoramente semelhantes, em civilizações separadas por oceanos e séculos. Seriam simples metáforas, descrições poéticas de eclipses e cometas? Ou estamos diante de algo que a história racional ainda não compreendeu? O amanhecer de 14 de abril de 1561, na cidade alemã de Nuremberg, ficou marcado por um evento descrito num panfleto impresso da época, menos uma das primeiras notícias registradas em formato público. Moradores relataram ter visto no céu uma batalha entre esferas, cilindros e cruzes metálicas, que se moviam com inteligência. Alguns caíram em chamas sobre os campos fora da cidade. O texto original, publicado pelo impressor Hans Glaser, descreve uma terrível aparição de globos de fogo, que saíam uns dos outros e lutavam nos ares. Séculos depois, ufólogos e historiadores ainda se debruçam sobre este documento. Alguns interpretam-no como uma metáfora religiosa, uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Outros veem nele o registro mais detalhado de um fenômeno aéreo anômalo, menos algo que a ciência da época não tinha como nomear. Mas o detalhe que intriga é que o mesmo tipo de descrição, globos que lutam entre si nos céus, aparece em crônicas orientais de séculos anteriores. Apenas 5 anos depois, em 1566, em Basileia, na Suíça, o mesmo fenômeno é descrito novamente. Luzes negras e vermelhas lutavam no céu. O relato do jornal local fala em esferas escuras que se moviam com intenção, aparecendo e desaparecendo com precisão geométrica. Esta sequência de eventos menos Nuremberg e Basileia menos separadas por poucos anos e centenas de quilômetros, formam que muitos chamam de a dupla crônica das batalhas celestes do século XVI. O facto de terem ocorrido num período onde não existiam balões, aviões ou foguetes, ou qualquer meio de explicar tais aparições, torna os relatos ainda mais perturbadores. O que é que os habitantes viram? Reflexos solares em nuvens, fenômenos atmosféricos, ou manifestações de algo que, por limitação de linguagem, os chamarão de carros celestes. Cruzando o planeta, no Japão feudal, um outro registro destaca-se. Em 1803, pescadores da costa de Hitachi encontraram um objeto estranho a flutuar no mar, uma espécie de cápsula metálica em forma de disco, descrita como de bronze e vidro transparente com inscrições desconhecidas. De dentro saiu uma mulher de aparência pálida, com roupas incomuns e que falava uma língua que ninguém compreendia. O manuscrito, conhecido como Utsurubuni no Banshō, descreve com detalhes a estrutura do objeto, incluindo desenhos da sua forma. Seria uma lenda folclórica? Talvez, mas o documento é real, preservado em templos e coleções antigas. O que causa estranheza é a precisão técnica dos detalhes rebites metálicos, ranelas circulares, material resistente à água, menos termos e descrições que, para a época, eram anacrônicos. Alguns estudiosos japoneses sugerem que o evento pode estar ligado a restos de embarcações europeias, mas os defensores da hipótese alternativa afirmam: o barco vazio era algo que veio do céu e caiu no mar. Muito antes de Nuremberg ou Basileia, há um documento ainda mais antigo que intriga os investigadores: o Papiro de Tule, uma cópia de um texto egípcio supostamente datado do reinado de Tutemés III, por volta de 1450 a.C. O texto descreve que círculos de fogo apareceram no céu em grandes quantidades. Eles eram mais brilhantes que o Sol e McM Formaca, subindo e descendo com som terrível. O faraó, alarmado, ordenou que se fizesse um registro oficial. E no final, o papiro conclui: foram vistos peixes e pássaros a cair do céu. O original perdeu-se, restando apenas uma tradução feita no século XX, cuja autenticidade é debatida, mesmo assim. O seu conteúdo alinha-se perfeitamente com os relatos de outros continentes e épocas. Objetos circulares luminosos em formação, emitindo sons, descendo à Terra. Coincidência ou memória coletiva de um fenômeno real? O mais intrigante é que quase todas as civilizações antigas tinham um povo responsável por observar os céus, sacerdotes, druidas, magos ou astrônomos que viam nas estrelas não apenas corpos celestes, mas mensagens. Os sumérios, Shamovan, Lise Anunnaki, os maias, senhores do céu. No Egito eram os Shensuar, os seguidores de Horus, descritos como seres que vieram do disco luminoso. E quando cruzamos esses relatos com os documentos históricos, percebemos um padrão simbólico.
As luzes ou carros flamejantes quase sempre aparecem em períodos de transição, guerras, ascensão ou queda de reinos, como se fossem presságios ou mesmo observadores invisíveis a acompanhar a humanidade. Talvez todos estes eventos sejam de fato explicáveis: cometas, meteoros, auroras boreais, tempestades elétricas, mas o que os torna misteriosos não é o fenômeno em si, é o impacto simbólico que causaram. Homens que olhavam para o céu e viam naquelas luzes algo que transcendia o natural. Mensagens, advertências ou simplesmente ecos de uma presença que sempre esteve ali a observar. Hoje, com toda a tecnologia moderna, ainda olhamos para o céu e registramos luzes que não conseguimos identificar. Talvez não sejamos tão diferentes dos cronistas do passado. A diferença é que no século XXI, em vez de papiros e panfletos, temos câmaras e satélites menos mais o mistério. Esse permanece o mesmo. As estrelas que eles viram ainda brilham no mesmo lugar. Mas e se aquelas luzes que um dia foram interpretadas como deuses, guerreiros ou presságios, forem apenas reflexos de algo maior, uma presença que atravessa eras e que continua a observar, esperando o momento certo para ser compreendida? Talvez a história antiga não nos esteja a contar o que aconteceu, mas o que ainda está a acontecer. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo desconhecido. Se gostou, deixe o seu like, partilhe as suas teorias nos comentários e não se esqueça de subscrever o canal para mais mistérios como este. Até a próxima.